Bom dia a todos, né? Um prazer estar aqui na Prio. Eu também sou um fã da Prio, né? Assim. Isso que me iguala a Magda, né? Nesse ponto a gente concorda. Entendeu? Um dos poucos, né? Mas é muito importante. Né? Fã do modelo de negócio da Prio, né, Roberto? E a gente acompanha há muito tempo, né? A gente acompanha desde da HRT, né? Aqueles momentos lá de IPOs de HRT, de OGX, né? A gente está nessa história do petróleo faz tempo, né, Nelson? Então, eu hoje estava de manhã, tive o privilégio de reencontrar o senador Romero Jucá. Eu tive um evento com o senador fundamental para a história do petróleo no Brasil, que foi quando se aprovou a mudança do modelo da partilha. Né? Até então, você fazia leilão de pré-sal no Brasil e não tinha concorrente. Se fez o leilão de Libra, né, apareceu o único consórcio liderado pela Petrobras, e a Petrobras teve até que ficar com mais de 30% naquela ocasião do bloco, porque senão o bloco não ia sair. E aí o senador Serra, né, apresentou um projeto para mudar a partilha, e a gente sabe, né, o senador Romero Jucá é um craque nisso, né, a dificuldade da gente passar as coisas no Congresso Nacional, né, porque a discussão toma vários aspectos, né, aspectos muitas vezes, a maior parte das vezes ideológico, né, senador? E teve um evento muito interessante, porque o relator era o senador do Espírito Santo, né, Casa Grande. E aí, quando foi para plenário, para votar mesmo, o Casa Grande foi para Barcelona e quem assumiu foi o senador Romero Jucá. E aí o senador Romero Jucá, com o seu pragmatismo, né, que sempre foi um político muito pragmático e muito sensível, ele conseguiu convencer lá o Congresso e aprovar a mudança da partilha. E isso, na minha opinião, é um marco dos mais importantes que a gente teve nos últimos tempos na indústria do petróleo do Brasil. Isso é que viabilizou hoje, inclusive, a gente está aí com o pré-sal produzindo o que está produzindo, voltou a atrair uma série de empresas para o Brasil, né? Que a gente é bom lembrar que a gente teve um período, né, quando você descobriu o pré-sal, que você ficou sem fazer leilão durante quase 5 anos, né? Né, já que a Magda não está aqui, eu posso falar. Foi um dos maiores crimes que eu conheço contra a geração futura de brasileiro. Né? Então, a gente podia até estar em outra situação, né? Uma situação, e aí eu vou pegar um gancho aqui para a gente começar a nossa conversa, porque, no fundo, né, a gente está vivendo um momento de transformação, né? Isso a gente não pode negar. Né? Assim, eu estava outro dia relendo um livro clássico de economia do Schumpeter, né? Capitalismo, Democracia, e ele cunha uma expressão, até uma expressão que deu o prêmio Nobel esse ano de economia, que é a coisa da destruição criativa. Né? Então a gente está passando por uma transformação com destruição criativa. E a indústria do petróleo não vai se ausentar disso. Então a gente olha hoje, né, é um mundo que você está moldado pela inteligência artificial, por pressões geopolíticas, por desafios ambientais e pela aceleração do que todo mundo está chamando aí da quarta revolução industrial. É uma revolução industrial que vai fazer com que nós vamos consumir mais energia do que a gente consumiu no século passado, que foi o século do protagonismo do petróleo, e agora a gente vai ter o século do protagonismo, talvez, da energia como um todo, não um protagonismo de uma determinada fonte. E eu tenho dito também, Roberto e Pietro, que a gente está entrando na era do elétron, né? E abandonando a era da molécula, né? Que o processo de eletrificação é gigante. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, aliás, faz tempo que eu não vou num ambiente que a gente fale sem ideologia e entenda a importância do petróleo, né? Que atualmente você vai a qualquer lugar, você fala de petróleo, você é apedrejado às vezes, né? Então, o pessoal acha que não precisa mais de petróleo, que esse negócio... O que é interessante, que eu fico impressionado, é que muita gente acha que você vai acabar com o consumo de petróleo por decreto, né? Ou por discurso moral, né? E o petróleo, ele vai perder protagonismo, se um dia ele perder, na minha opinião vai demorar muito, ele ainda vai ser a principal energia por muitos anos, no dia que você encontrar alguma fonte de energia melhor e mais barata. Enquanto não acontecer isso, lamento informar que o petróleo vai continuar sendo o rei do mercado de energia no mundo, é o leão na selva. Então não adianta, desejo, pode desejar o que quiser, mas não adianta, né, Emiliano? Isso as pessoas, eu falo, né, senador, Brasília podia olhar
com mais cuidado, não, mais acuidade, a lei da oferta e da demanda. Né? Essa lei a gente não consegue olhar em Brasília, né? Parece que Brasília desconhece um pouco essa lei da oferta e da demanda. E é mercado é isso. Ontem eu estava falando com o Nelson. O pessoal fala, não, que agora o petróleo vai estar barato por um tempo. Vai, certamente, porque você tem uma abundância de ofertas gigante. O Brasil é um dos principais responsáveis disso hoje. Aí você tem Rússia, você tem a Venezuela, o Maduro vai cair, mas a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. A Argentina, vaca morta, né? Você triplicou a produção nos últimos 2 anos. Isso é outro problema do Brasil, né? O Brasil não pode explorar shale gas, né? Como é que pode isso, hein? É um negócio assim... E vamos importar da Argentina e importamos dos Estados Unidos o gás natural liquefeito oriundo do shale, né? E a gente quer ter gás barato, né? As pessoas, às vezes, não entendem que preço só cai quando aumenta a oferta. Não é por desejo que o preço cai. E a gente, para que aumentar a oferta, temos que explorar shale no Brasil. Estamos perdendo uma oportunidade gigante de fazer isso, né? Então, esse mundo, né, que a gente está de transformação, então é o mundo do grande consumo de energia, o data center, né, é a criptomoeda, é a inteligência artificial. Né? E agora, o petróleo vai continuar tendo um papel importante, porque ele está num ciclo de preço mais baixo, vai com isso crescer demanda, vai com isso talvez inviabilizar alguns investimentos, como a Magda colocou aqui, porque não tem retorno, mas pode ter uma volta nisso, né? E eu estava brincando com o Nelson aqui no coquetel, né? Que eu pensei assim, olha, o melhor geólogo do mundo é o preço. Não tem geólogo melhor. O preço é que determina o que a gente... Né? Então, é isso, né? Mas dentro desse contexto, Roberto, assim, como é que você vê assim, o papel, né, de uma... Eu queria que você contasse um pouco para a gente, que pouca gente entende no Brasil o que é uma empresa independente de petróleo, o que é uma empresa como a Prio, né? Quer dizer, assim, por que a gente precisa, no Brasil, ter espaço para esse tipo de empresa como a Prio, né? Porque a importância dela nesse novo mundo em transformação. Bom dia, obrigado, Adriano. Bom dia a todos. Falando um pouquinho de Prio, né, e falando desse momento, eu acho que junta várias mensagens que a gente teve hoje. A Magda, por exemplo, comentou, né, eu acho muito bem que hoje a sociedade tem um entendimento diferente do que ela tinha no passado. Né? Então começa daí. A sociedade hoje tem um entendimento de que nós temos que... Os empresários têm que ter uma responsabilidade com o meio ambiente, tem que ter uma responsabilidade social, enfim, você tem que ser responsável, né, por aquilo que você está produzindo, por as suas atividades. Né? E eu acho que a indústria do petróleo veio nesses últimos vários anos ou várias décadas, né, talvez, como ela mesma falou, carecendo um pouco desse entendimento. Hoje que esse entendimento é muito importante, de que as empresas têm que ter responsabilidade, assim por diante, vem à tona a necessidade de você fazer mais com o que já está presente. Você produzir mais, né, com o que já está feito, com a infraestrutura que já está feita, com o campo que já foi desenvolvido e assim por diante. E aí o papel da indústria, da empresa independente, normalmente a empresa independente vai ser uma empresa menor, não vai ser uma major, então a empresa independente não vai brigar ali por aquela exploração de nova fronteira, aquela coisa grandiosa, que você precisa ter muito balanço, precisa ser um enorme para você conseguir realizar, mas ela entra num cenário onde você consegue fazer mais com menos, onde você consegue produzir um pouco mais, né, em cima de campos que já estavam em produção. Né? E aí é que vem a história da Prio. Nós somos totalmente focados em comprar campo maduro e operar esse campo de uma forma mais eficiente. E não é mais eficiente porque nós somos mais inteligentes, nós somos gênios. Não é isso. É mais eficiente porque a gente consegue ter foco. A gente tem menos coisa para fazer. O que a gente tem para fazer é super relevante para a gente, e aí com isso essas empresas grandes, elas fazem projetos grandes, e elas podem entregar esses projetos menores para a pessoa que vai realmente executar, que vai ter mais foco, você vai furar mais poço, você vai olhar com um pouco mais de carinho ali nos custos e assim por diante. Então esse é o papel da empresa independente. Eu vejo como uma simbiose, né, com as empresas grandes, onde você consegue dar uma resposta para a sociedade de
poxa, a gente consegue produzir de uma maneira mais eficiente, consegue produzir mais com menos, consegue ter uma pegada de carbono menor, e assim conseguimos aumentar a vida das reservas, conseguimos pagar mais royalty, conseguimos empregar mais pessoas durante mais tempo e tal. Então, para mim, essa é uma relação simbiótica e muito em função de uma resposta ao que a sociedade vê como necessidade hoje em dia. É aquela história que eu sempre falo, né? A gente tem um comércio ali, ali no Leblon tem um talho capixaba, né? Então o talho capixaba ele deve ser um dos comércios que mais rentáveis da zona sul do Rio de Janeiro, né? Pelo volume de gente que a gente vê sentado. Agora, se você botar aquilo ali na mão do Carrefour, vai dar prejuízo, né? Certamente, né? Então eu acho que é um pouco essa analogia, né? E empresa independente não é uma coisa do Brasil, é uma coisa que existe em escala mundial, né? E tem um papel relevante, porque inclusive você estica o próprio prazo do descomissionamento do campo, né? Eu acho até que eu vou agora provocar um pouquinho o Pietro, né? Porque o Pietro tem 3 meses, né? Que ele assumiu a diretoria da ANP, né? E eu acho que o Pietro é a nova geração, né? Uma geração que conhece, que tem competência, né? E a gente aposta muito, né, em gente como o Pietro para também modernizar a própria ANP, né? A ANP foi criada lá pela lei em 97, começou a operar em 98, mas nessa dinâmica também de transformação, acho que as agências reguladoras também precisam se adaptar a esse mundo novo, né, Pietro? E aí essa questão da empresa independente, eu acho que deveria-se ter uma regulação um pouco diferenciada entre um produtor independente e um grande produtor, porque são lógicas econômicas completamente diferentes, né? Então, assim, eu acho que isso seria um desafio regulatório que a ANP deveria enfrentar. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Roberto, Adriano, Nelson, Emiliano. Obrigado pelo convite para estar nesse evento tão legal, essa atmosfera tão boa aqui que a gente já sente a cultura da empresa quando entra aqui. Eu acho que a gente tem que enxergar, e aí eu tive a oportunidade lá na assessoria do DES, estou vendo aqui o senador Romero Jucala na época, né, com o ministro Moreira, que a gente começou a ter um debate que nós temos 3 grandes ambientes de exploração e produção de petróleo, que são esses ativos maiores, né, que tem um esforço exploratório muito grande, que são adequados para empresas maiores. A partir do desinvestimento da Petrobras, a gente começa a ver uma concretude no surgimento das empresas independentes, com vários ativos que estavam numa situação muito ruim. Um período da minha carreira profissional que eu estava na ANP, eu fazia auditoria de segurança operacional, e era claro, quando a gente ia num ativo já de um campo maduro, até o desinvestimento da Petrobras naqueles ativos e uma dedicação maior para os ativos de maior rentabilidade. Então, acho que não fazia muito sentido já para a própria empresa, naquele momento, estender a vida útil. E a gente ainda tem o onshore, né, que tem outras características que eu acho que são aplicáveis a outro tipo de empresa. E a regulação ela tem que realmente sopesar isso. Até porque quando a gente pega uma empresa independente, ela pode ser que ela tenha apenas um único ativo e qualquer ação regulatória da agência, no sentido de parar aquele campo, de dificultar a produção, simplesmente pode significar a morte da empresa, né? Acho que a gente ainda tem muito a evoluir, porque uma coisa é separar um ativo da Petrobras, que tem um monte de ativos para produzir. Outra coisa é você parar um ativo de uma empresa independente cuja a geração de fluxo de caixa depende de poucos ativos. Então, acho que é um trabalho de reflexão que nós temos que fazer. O Conselho Nacional de Política Energética ele recomendou à agência uma série de incentivos e aquele gráfico que foi trazido aqui pelo Nelson, ele é muito importante daquele acréscimo de produção que a gente vê, e aí você tem incentivos, por exemplo, como a redução de royalties. Acho que a gente tem muito debate a fazer. O Emiliano e aí junto com a BPIP sempre trouxeram essa questão, e nós adicionamos recentemente um componente da transição energética. E por que isso? Porque até um determinado momento não havia muita discussão sobre a continuidade da atividade de exploração e produção de petróleo.
Hoje a gente tem esse debate, eu acho que a sociedade brasileira ela tem amadurecido as discussões no sentido de entender que nós precisamos continuar com essa atividade, mas existem grupos significativos que acham que a gente limitar a oferta de petróleo no Brasil é a saída para a transição energética, que é uma coisa que eu não concordo. E isso tem reflexos, por exemplo, no processo de licenciamento ambiental, que é um grande gargalo que nós temos, a demora no licenciamento ambiental, às vezes um processo muito mais de uma discussão maior, que eu acho que não cabe ao órgão técnico, mas sim ao formulador de política, no sentido até de evitar, por exemplo, o avanço para uma área de nova fronteira. E, nesse caso, quem já está com o campo produzindo e consegue extrair mais petróleo daquele ativo que já tem licenciamento ambiental, avançar com relação ao tieback, a conexão, né, de poços ali que estão próximos, avançar na regulação disso. Estava conversando com o Roberto, como é que a gente melhora também a oferta permanente. A gente hoje tem um mecanismo de oferta permanente, mas realmente os ciclos são muito longos. O CNPE fez uma alteração na regra de conteúdo local, ficou mais de um ano, mesmo agora recente, sem ter rodadas de licitação. Então a gente, né, vai perdendo oportunidades. Então, desburocratizar, simplificar esses processos, eu acho que são todas missões aí que a agência tem que seguir e fazer. Esse negócio de leilão, eu sempre brinco também, né, que leilão tinha que ser igual calendário de Fórmula 1, né? Todo mundo tinha que saber o mês que vai ter leilão no Brasil. Você não interrompeu um ano sem leilão, você complica tudo, né? Porque as empresas têm orçamento, né? Então ela tem que saber, olha, em mês de novembro vai ter um leilão de petróleo no Brasil, então eu vou me preparar para aquele leilão. Aí se prepara, né? Aí, Flávio, não aparece o leilão, é uma frustração. E aí você começa a ter o que a gente discute muito, que é a tal da insegurança regulatória e jurídica, né? Como o Pedro colocou, ficar um ano sem fazer leilão foi muito ruim para o mercado, até porque como a gente está no processo de transição energética, a gente precisa de acelerar a produção. Quer dizer, por exemplo, a margem equatorial, na minha opinião, foi outro absurdo, a demora para que o IBAMA desse aquela licença para a Petrobras perfurar o primeiro poço, né? Você vê, o leilão lá da margem equatorial, ele foi em 2013, né? Então a gente está falando de 12 anos. Né? Um bloco que a Petrobras, a BP e a Total ganharam, e a BP e a Total foram embora do Brasil nesse bloco. Por quê? Quando que eu vou poder investir aqui? Não sei. Né? Então a Petrobras ficou, porque a Petrobras é uma empresa que é controlada pelo Estado, senão ela também tira embora. Então essa coisa é muito importante que a gente tenha esse discernimento, né? E veja bem, ali, você vê ali na margem equatorial, né? Você tem 5 bacias ali, se não estou errado, né? Mas vai do Arco Norte ao Amapá, que é a região mais pobre do Brasil. E petróleo é um arrecadador. Aí as pessoas falam assim, mas o pessoal gasta mal o royalties. Isso é outra discussão. Né? Para você gastar mal, você tem que ter dinheiro, né, Roberto? Sem dinheiro não gasta nem mal nem bem, pô. Né? Então, isso é uma realidade, né? E eu sempre falo assim, que os ambientalistas, quer dizer, eu não sou... Acho meio ambiente uma coisa importante, mas eu discussão no Brasil é muito ideológica, né? Eu acho que os próprios ambientalistas, o Ministério de Meio Ambiente, o IBAMA, de se preocupar um pouquinho mais com as pessoas e menos com as árvores, entendeu? Porque senão não dá. Você tem uma região que não tem saneamento básico. E o petróleo pode ajudar a resolver esses problemas, porque ele tem potencial para isso, né? E pegando um gancho aí que você colocou, Pedro, na questão do licenciamento ambiental, ontem foi um dia muito vitorioso, né? Porque ontem foi derrubado os vetos que o presidente Lula tinha feito à lei de licenciamento ambiental. Então, ontem nós demos um passo, né, Emília, muito grande, né? E aí você, né, Roberto, a tua experiência com o seu licenciamento ambiental é interessante, né? Sim. Não sei se é interessante, mas ela existe. Não, eu concordo. Eu acho que a questão do licenciamento ambiental é óbvio que tem que ter uma responsabilidade em cima do que a empresa faz. Ninguém quer fazer alguma coisa, eu vou economizar recurso aqui para fazer uma operação insegura. Não tem nada disso. Vamos dizer assim, o grande motor de crescimento da nossa empresa, da Prio, é a agilidade. Né? Então, quando você tem, por exemplo, tem um projeto específico nosso que demorou 1 ano e meio para ser licenciado, não demorou 1 ano e meio, ele demorou 4 anos,
nós esperávamos 2 anos e meio, então ele teve um acréscimo de 1 ano e meio, né, um atraso, vamos dizer assim, de 1 ano e meio durante o nosso processo de licenciamento. O projeto de Wahoo, ele já era um projeto numa bacia do lado de Parque das Baleias. Então você imagina que é uma bacia que já é super conhecida, todo mundo já perfurou, não tem novidade nenhuma. Você tem que lançar linha, são 35 quilômetros de linha. Eu não sei quantos milhares de quilômetros na bacia de Campos. Não sei quantos milhares de quilômetros tem lançado de linha na bacia de Campos. Então, a 1.200 metros de profundidade. Não tem nada a 1.200 metros de profundidade, não tem nenhum coral, não tem nada, tem lama. Então, mas é um projeto que demorou 1 ano e meio, podia ter arrecadado, tinha um potencial de arrecadação de royalties de mais ou menos 500 milhões de reais ao ano, né? Isso vai para o estado do Espírito Santo, porque ele fica ali na frente, né? O royalty vai para o estado do Espírito Santo, sem contar nos empregos, sem contar no aumento do lucro da empresa que vai gerar imposto de renda, sem contar, enfim, no fato de que a gente está trazendo petróleo para uma plataforma já existente, então reduz muito a pegada de carbono e assim por diante. Então, às vezes a gente acaba, pelo próprio, vamos dizer assim, pela dificuldade de licenciamento, a gente acaba criando mais danos ainda para o meio ambiente, né? Você, ao invés de trazer um petróleo que tem uma pegada de carbono baixíssima, você acaba trazendo um petróleo que tem uma pegada de carbono mais alta, né? Teve um outro caso de licenciamento nosso, que esse foi interessantíssimo. Nós tínhamos um poço particular em Tubarão Martelo que produz muito gás, né? E esse gás você usa para queimar na sua plataforma para gerar energia elétrica. Esse poço quebrou a bomba. Tem uma bomba submersa lá, ele quebrou a bomba e a gente precisava trocar, mas o IBAMA demorou 1 ano e meio também para dar licença para trocar a bomba. Então, nesse meio tempo, o que a gente teve que fazer? Queimar diesel. Entendeu? Porque a gente não podia trocar uma bomba, né, por autorização do IBAMA, que está, em teoria, né, defendendo o próprio meio ambiente. Em teoria não, está defendendo o meio ambiente. Né? Mas qual é que é a resposta? Você acaba queimando diesel e poluindo mais, você acaba tendo uma pegada de carbono mais alta. Então, esse tipo de coisa que eu acho que a gente tem que ser muito pragmático e muito direto, né? e transparente para melhorar onde pode ser melhorado. Pedro, você estava de secretário de óleo e gás no Ministério, então você acompanhou muito essa história também de margem equatorial, de licenciamento ambiental, né? E você acha que, assim, seria possível, né, uma aproximação maior de ANP com o IBAMA, né, como de ANP com a Receita Federal, quer dizer, você tem uma integração maior desses órgãos no sentido de você maximizar mais, né, os interesses da sociedade e da indústria? Adriano, com certeza, eu vou até aproveitar para contar uma história, não a da margem equatorial, mas do Campo de Mero. A gente estava um tempão lá atrasado para fazer o IBAMA dar autorização, uma área já licenciada para conectar os poços. E dentro do governo tinha uma discussão muito grande com relação à arrecadação. Eu lembro que eu pedi para a PPSA calcular, naquele ano, até o final do ano, quanto que a União ia perder de arrecadação sem aquela conexão. Deu 6,2 bilhões de reais. E a gente ali catando 1 bi e tinha 6,2. Eu lembro que eu levei lá para o Ministério da Fazenda, levei para a Casa Civil, e até o Ministério da Fazenda hoje ele tem uma parte muito grande ali da transformação ecológica, né? E levei inclusive para pessoas lá da transformação ecológica. E aí houve um esforço, né? A Casa Civil chamou lá o presidente do IBAMA e teve um cronograma que foram liberados os licenciamentos dos poços. Fiz isso várias vezes no cargo de secretário, projeto Raia. E a Casa Civil, quando se sensibiliza, ela consegue priorizar essas atividades. A ANP ela tem uma área de meio ambiente, que é a Superintendência de Tecnologia e Meio Ambiente. Hoje, essa área que faz a interface com o IBAMA, a gente até mapeou que diminuiu essa interação ao longo do tempo. Uma das ideias é que a gente retome, principalmente para licenciamento de blocos em terra, porque você tem que ter uma grande articulação com os órgãos ambientais estaduais, né, que já é algo mais pulverizado. Então, é uma das prioridades que a gente retome fazer isso. Com relação à receita, nós melhoramos recentemente as interações.
ainda tem algumas dificuldades relacionadas ao sigilo fiscal, por isso estamos apoiando aí o PL 109, que dá à ANP o acesso às notas fiscais, mas aí com foco mais no combate à fraude no setor de combustíveis. A gente está aí vivendo essa história de transição energética, né? Teve agora a COP30, né, lá em Belém do Pará, né, que quiseram também por decreto o tal do roadmap, né, acabar com o combustível fóssil, né? Então, para mim é surreal, mas enfim. E a gente já está avançando nesse debate, né? Porque lá, antes da pandemia, a gente tinha uma demonização muito grande do combustível fóssil, né? E, principalmente, as empresas europeias de petróleo, elas cederam muito a esse discurso, né? E estão pagando uma conta alta hoje, né? Porque investiram muito em renovável, que não dá o retorno que a empresa precisa, né? E se fala, inclusive, que aí, com esse petróleo mais barato ano que vem, você pode até ter movimento de compra de empresas de petróleo, que também é normal nesses ciclos de baixa de preço do petróleo, né? Então, hoje a gente encara mais a questão da transição olhando para um tripé, né, que eu diria que é a sustentabilidade, né, importante, claro, mas tem que ter segurança energética e tem que ter acesso de energia barata para as camadas de baixa renda, né? Talvez a energia seja um dos bens, né, Pedro, que piores, né, no sentido de acesso para populações ao mundo inteiro, né? É muito desigual, né? Igual distribuição de renda, né? Então, dentro desse tripé, né, que eu acho que o petróleo tem um papel muito importante, né? Porque se você tira o petróleo, como você tirou na pandemia, vocês viram que o preço do barril, com a guerra da Ucrânia, foi para 100. Mas logo depois você explode a oferta, né? E você tem hoje um petróleo que, mesmo com efeitos geopolíticos, ele vai a 80, mas rapidamente ele volta a 60, né? Roberto, dentro desse contexto aí, você acha que petróleo a 100 nunca mais? Adriano, esse é um bom ponto. Eu acho que o petróleo a 100, ele vai... assim, o preço alto do petróleo é o que faz o preço baixar, né, no futuro, porque tudo fica bom, tem muita exploração, mais oferta, cai. Eu acho que a gente pode ver petróleo em níveis mais altos um pouco mais para frente, assim, com alguns momentos mais agudos, né? Uma realidade que eu vejo muito é o seguinte: a sociedade tem um problema com o petróleo a 100 maior do que o preço do combustível. É o lucro da petroleira. Quando o lucro da petroleira é muito alto, não, isso daqui é um absurdo, é o demônio que tá usurpando aqui todo mundo e tal. Então, eu acho que hoje em dia eu penso num nível talvez um pouco mais moderado. Tá? Também acho que 60 é um lugar que você tem muito sofrimento no shale, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Você começa a ter muito... Então, talvez fique numa banda ali, chegando nos extremos ali, em algum momento mais agudo. Mas, assim, a gente prepara a companhia muito para ser resiliente em qualquer cenário, né? O nosso negócio, ele hoje tem um preço de extração de $13 o barril. Né? Esse preço deve cair o ano que vem com os projetos que a gente está colocando e assim por diante, para que a gente consiga passar por todas essas turbulências de mercado, né? Mas eu não acho que seja assim, o que eles falam, né? O long for longer, manter $100 para sempre. Eu acho que é difícil. Pedro, petróleo a 100 nunca mais, e se não for nunca mais, a agência reguladora, a gente tem que repensar ela, né? Porque isso é uma provocação que eu vou te falar, que eu acho que a gente também está num momento, né, não sei se de uma grande reflexão sobre mudança de governança no setor de energia no Brasil, né? Talvez com essa transformação, será que não faz sentido hoje a gente também ter uma agência de energia? Logo na primeira reunião do Conselho Nacional de Política Energética, em 2023, que eu estava lá no cargo de secretário, a ministra do Meio Ambiente pediu para a gente um estudo, muito na linha do roadmap para Transition Away from Fossil Fuels, qual era a visão que se tinha do papel do petróleo no cenário de transição energética.
nós encomendamos para a empresa de pesquisa energética um estudo que ficou em consulta pública e pegando, né, o consumo atual de derivados no Brasil, que na época ainda estava os Estados Unidos sob a presidência do Biden, então a Agência Internacional de Energia apontava cenários que a demanda ia ser destruída assim muito rapidamente. Aí quando o Trump assume, a IEA rapidamente muda também de opinião. Precisamos, né, avançar, né, na produção de petróleo. E os estudos da EPE mostravam que a gente tem um consumo aí de derivados de 2,33 milhões de barris por dia, e acreditando que o Brasil vai crescer e vai crescer, a demanda por energia vai aumentar, e nem naquela consideração do estudo da EPE, acho que até cabe uma atualização, ainda não estava tão forte a questão dos data centers, né? E o uso da energia pela inteligência artificial. É mais focado até na questão do próprio transporte. E nós temos um desafio absurdo aqui na transição energética, que é a substituição de diesel, né? Ainda que a gente tenha, principalmente com a chegada das montadoras chinesas, uma penetração maior da eletrificação veicular, é fato que substituir frota de veículo pesado por veículo elétrico é um desafio muito maior pelo tamanho do Brasil, etc. E aí a gente sai de 2,33 milhões de barris e tudo dando certo, combustível do futuro, coprocessado da Petrobras, eletrificação. Em 2050 a gente chega a 3 milhões de barris por dia de consumo de derivados. Então a gente hoje economiza 400 mil barris de petróleo por dia, principalmente pela utilização de biocombustíveis, e vai economizar aí, em 2050 em torno de 1 milhão de barris por dia de consumo de derivados, isso com o Brasil com 90%, né, da matriz elétrica vinda de renováveis, biocombustíveis que a gente usa os maiores teores no mundo, embora sejamos aí o segundo maior produtor, a gente vai precisar. Então, assim, eu acho que todas essas previsões são furadas, então a ANP vai ter muito trabalho até 2050, com certeza, com o setor de petróleo e gás natural. E nesse contexto, eu acho que a gente tem que trabalhar numa integração, mas pensando lá atrás, quando foram criadas as agências reguladoras, né, dentro do plano de reforma do Estado, eu ainda sou mais favorável às agências reguladoras setoriais, que tem muitas especificidades do setor de petróleo, que é diferente do setor elétrico. Acho que a gente tem que trabalhar muito num ponto da integração do setor de gás natural com o setor térmico, que está muito ruim ainda, né? Acho que o setor de geração de energia não percebe a importância do gás, da necessidade da infraestrutura de rede, como é que a gente integra melhor isso. Existe, eu acho que, uma certa dificuldade, mas não a ponto da gente ter que ter uma agência de energia reguladora, não, porque eu acho que são muito diferentes os mercados. Eu acho que eu estava te provocando com isso, né? Porque com essa quarta revolução industrial, como eu estava falando anteriormente, você pensa em energia, não pensa mais assim petróleo, eólica, solar, né? Porque eu acho que tudo vai ter que colaborar para dar essa energia, gerar essa energia que o mundo vai precisar, e vai ser muita energia, né? Porque isso é outro mito que caiu, né, Roberto? O pessoal achava que o consumo de energia ia diminuir, né? No entanto, mesmo nos Estados Unidos, é impressionante o que está se fazendo de projetos de geração, né? E o Brasil, assim, realmente é um país muito privilegiado, né? A gente tem uma diversidade energética incrível, né? Então a gente tem energia para garantir sustentabilidade, tem energia para garantir segurança energética, que são o petróleo, o gás natural, o próprio carvão. Eu também não tenho nada contra o carvão. Eu acho que o carvão tem o papel dele, né? Também não demonizo o carvão como muita gente faz aí, né? Isso está claro no setor de energia, né? A aparência, a gente está vivendo, né, aqui no setor de energia elétrica, um momento muito interessante, que o setor elétrico brasileiro conseguiu rasgar o manual de introdução à economia 1, né? Porque você tem oferta, está sobrando energia elétrica, né? Você tem preço alto e risco de apagão. Então, assim, é uma coisa assim, tudo junto. Isso é um desafio, né, para teses em Harvard, né? Mas, enfim, fecha parênteses aqui com o setor elétrico. E Roberto, assim, voltando aqui ao nosso petróleo, né, fala um pouquinho assim, como é que você vê o papel da PRIO, então, nesse cenário aí de transição energética. Bom, Adriano, como eu falei no começo, o papel da PRIO no cenário de transição energética, né, é de um especialista
né, que consegue, de alguma maneira, usar como matéria-prima esses campos que já estão instalados e tirar mais desses campos, tirar mais suco desse negócio. Tá? E aí isso o que faz? Faz com que as companhias grandes possam focar em projetos grandes, possam focar em projetos maiores. Né? Isso faz com que a gente possa produzir o petróleo desses campos maduros, vamos chamar assim, de uma maneira mais eficiente, reduzindo pegada de carbono. Né? E acaba sendo eu chamo de uma relação simbiótica, né, entre a gente e as empresas grandes. Nós não competimos com a Petrobras, nós somos simbióticos com a Petrobras. Né? A gente pode ajudar a Petrobras. Ela, às vezes, tem problema. Esse campo aqui não funciona mais para mim. Para a PetroRio, para a PRIO, ele funciona bem. Então, eu acho que o nosso papel é esse. Porque, hoje em dia, essa história do pico, né, do pico do petróleo e tal, isso está ficando meio para trás, está ficando meio fora de moda. O pessoal agora fala de adição energética, de coisas assim. Então, tendo em vista o cenário onde você vai ter uma necessidade pelo petróleo mais longa, né, faz sentido, então, que as empresas se especializem em produzir de uma maneira mais eficiente, produzir com uma pegada de carbono mais baixa, com menos ativos. Você tem que... Não é só a pegada do carbono no campo ali que você está produzindo, também tem a construção de uma plataforma, que demora, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos, é um gigante. Né? Isso demanda muito CO2, você tem muita produção de CO2 nesse processo também e tal. Então, a nossa função é essa, é otimizar o mercado. Roberto, a gente está chegando ao fim da nossa conversa aqui, mas hoje, quer dizer, no Brasil, a gente está vendo uma política de pouco desinvestimento por parte da Petrobras. É uma política de governo, né? Uhum. Não vou aqui fazer crítica, mas é uma política real. E as empresas independentes, né, elas precisam crescer. Empresa de petróleo, para crescer, precisa de não só investir no campo que ela tem, mas ela precisa de novas fronteiras. Uhum. Diante do que a gente está vendo hoje no Brasil, outra vez, sem falar bem ou falar mal, você olha a internacionalização da PRIO? A gente já olhou, a gente olha no nosso conselho, a gente já olhou no passado e tal, para um único lugar, que é Golfo do México, parte americana, né, que seria o Golfo da América. É claro que para a gente crescer no Brasil é muito mais cômodo, né? A gente é brasileiro, a gente conhece o Brasil, conhece as regras, conhece tudo. Então, eu acho que a gente tem sempre que lutar para crescer no Brasil, né? Eu acho que existem possibilidades aqui ainda, talvez num futuro, com alguma mudança nessa política de desinvestimento e assim por diante. Tem sempre a questão de oferta permanente, que a gente sempre tem essa curiosidade. Nós chegamos a olhar agora no passado e tal, porque a gente já tem as instalações. Você conseguir fazer poços ao redor das suas instalações e conectar esses poços nas suas instalações existentes é muito econômico, né? E é muito bom, porque você não precisa ter infraestrutura, volta para aquela história da menor pegada de carbono e assim por diante. Então é isso, assim, a gente luta muito para crescer no Brasil. A gente gostaria muito, luta muito para isso. Pedro, para terminar aqui a nossa conversa, você hoje, você está na ANP, você é um cara da ANP, concursado da ANP, né? Então, assim, qual o teu desafio que você, quando você sentou na cadeira de diretor, assim, isso aqui eu tinha uma vontade de mudar? Adriano, eu acho que a ANP tem muito poder que foi dado pela lei, por resoluções do CNPE, decreto, e às vezes acaba não usando, né? E aí é o que eu falo, que eu acho que a ANP tem que introduzir primeiro uma cultura mais econômica na avaliação das suas atividades. E, por exemplo, pegando esse caso do desinvestimento, eu acho, obviamente, que ninguém tem que obrigar a Petrobras a desinvestir, mas é papel da ANP monitorar se o plano de desenvolvimento está sendo feito, se aquele ativo está parado, né? Porque aquilo é um recurso que é também da União, né? Que a União tem interesse no desenvolvimento daquele ativo. Se não tiver cumprindo o plano de desenvolvimento, se não tiver investindo, adotar as medidas que são necessárias para retomar e licitar de novo. Então, acho que a gente tem que ter talvez mais coragem regulatória,
porque as prerrogativas estão todas lá e a agência precisa caminhar nisso, ter coragem regulatória. Separar os interesses da União da empresa, né? São coisas que não andam juntas. Muitas vezes andam, mas não necessariamente. Roberto, para encerrar aí, deixo com você a palavra. Obrigado. Eu acho que o que fazia sentido aqui para a gente era mostrar um pouco a Prio como uma empresa que consegue fazer diferente, né? Um caso de sucesso nesse setor que teve tanto fracasso no passado, né? E finalmente mostrar, poxa, a Prio consegue fazer diferente, consegue fazer de um jeito responsável, consegue fazer de um jeito que gera valor e que gera muito orgulho também, né? Tanto para a sociedade quanto para nós aqui, para investidores e assim por diante. Então, obrigado.